E ontem nós paramos e eu disse que hoje nós continuaríamos. E a primeira coisa que eu quero é que vocês abram em Mateus, no capítulo 16, para nós continuarmos, lendo do verso 21 ao verso 23. Mateus 16, ache a sua versão no aplicativo e vamos ler juntos. Ontem nós vimos que Jesus foi para os lados de Cesareia de Filipe e perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou Jesus, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra da tua confissão, da tua expressão, da tua loucura de fé, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Foi expondo até aqui que nós chegamos ontem. E eu prossigo daqui. Como se lê? Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos doutores, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Então Pedro, chamando Jesus à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se para Pedro, disse: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Ontem eu comecei a afirmar definições do significado de igreja, e eu quero continuar hoje, porque a palavra que diz as portas do inferno não prevalecerão é uma palavra dita a esse ente humano, coletivo na convergência da mesma consciência e em relação a terem admitido a mesma loucura, a saber, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E eu, breve e concisamente, disse o que isso significava. E eu prossigo dizendo que a igreja é a convergência, fé, consciência, fé, consciência, fé, consciência. A igreja é a convergência de fé consciente, consciente do fato que Jesus é o Cristo, Filho do homem, Filho de Deus, Emanuel, Deus conosco, conforme diz o verso 21. Isto, dito, confessado antes, a partir daí, olhem o que diz o verso 21. Desde esse tempo, depois dessa conversa em Cesareia de Filipe, depois da manifestação do que eu lhes disse, que é absolutamente absurdo
E do ponto de vista do escrutínio mental, inadmissível e louco, é loucura. Olhar para um ser humano de 30 a 31 anos de idade, com quem você está andando há um ano e pouco, e dizer, não, tu não és um profeta, tu não és um mestre, tu não és um gênio. Para mim, tu és Deus, tu és o Cristo, tu és o Deus manifestado como homem, nascido no seio da humanidade. Tu és o Filho do Homem, a expressão absolutamente completa do significado de ser homem. Por isso ele curava, por isso ele discernia espíritos, por isso ele expulsava demônios, por isso ele mexia no intestino da matéria, transformava água em vinho, multiplicava pães, por isso ele lidava com harmonia, com todas as coisas relacionadas ao mundo macrofísico e as existências absolutamente impossíveis de serem verificadas sem tecnologia, que são aquelas que habitam o universo diminuto das partículas subatômicas. Ele transita entre todos os mundos e todas as dimensões como homem. Quando a gente vê os milagres de Jesus, nós fomos ensinados que isso provava que ele era Deus. Mas é muito bobo ser assim. Deus é Deus. Os milagres de Jesus provam que Jesus é um homem. Ele não usava 8% da mente, usava tudo. Era um homem sem nenhum trauma. Era um homem sem embargos no espírito. Era consciência pura. Era percepção absoluta e simples, simples e absoluta, sem extravagâncias. Admite limites. Esse que faz tudo isso diz, não sei. Nesse nível, só meu pai sabe. Por outro lado, ele sabe o que ninguém sabe, diz o que ninguém tem coragem de dizer e comprova o que ele diz ser verdade e o que ele diz sobre quem ele seja, relacionando cada uma dessas coisas a fatos. Em João ele expulsa vendedores do templo e a seguir vai para uma casa de festa, num casamento e transforma água em vinho. Lá ele diz, isso aqui é morte, ele viaja de lá direto para a experiência do gozo, da alegria, do prazer. E o que ele faz? Naquelas talhas de pedra, nas quais ele manda que água seja posta, a partir do que, então, se vê que aquilo se transformara num vinho extraordinário. O que ele está dizendo é, o reino de Deus deixa isso tudo para trás e instaura uma era de alegria e de transformação. A mulher de Samaria, em João 4, que vem com toda aquela sede, com perguntas: onde é o lugar? Quem é Deus? Onde a gente deve adorar? Que água é essa? Ouve dele que ele tem a água viva. O paralítico, ouve dele a certeza de que o que ele tinha e que se instalara nele por tantos anos, 38 anos, era resultado de culpa e somatização. Agora vai e não peques mais para que não te aconteça coisa pior. Em cada um desses lugares que ele diz algo sobre si, eu sou a luz do mundo, ele abre os olhos a um cego de nascença.
Eu sou o pão da vida e multiplica pães. Eu sou a ressurreição e a vida e traz Lázaro de entre os mortos. Ele é o Filho do homem. Ele é aquele em plenitude que diz: filho, filha, estão perdoados os teus pecados. E quando indagado por que ele fazia isso, porque só Deus faria tal coisa e poderia tal coisa, ele disse: olha, Deus concedeu aos homens a autoridade de perdoarem pecados. Ele manda o tempo todo: perdoe, 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 perdoe. O que é isso, senão a autoridade de perdoar? Isso não é um rito, é um sentido, é um fato. Perdoe. Se você perdoar, está perdoado, não tem mais assunto em nenhuma outra dimensão. Filho do homem, filho de Deus. Se manifesta como filho de Deus, não por causa do que faz, mas, sobretudo, pela sua megalomania insuportável. Ou ele é Deus ou ele é doido. Não dá para ficar no meio. Um cara que diz: quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos Deus, que olha para mim. Não creis que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que eu estou no Pai, que o Pai está em mim. Crede, ao menos, por causa das mesmas obras. E ele diz: o que eu vos tenho dito foi meu Pai que me deu, para dizer a vocês. E as obras de Deus que eu faço são a extensão dessa graça criadora que vocês veem e manifestam em toda a criação. Se manifesta em mim, porque em mim não há obstrução de fluxo. Aí você olha para todas aquelas declarações e você vê que elas não cabem em ninguém que não seja Deus, ou então em ninguém que não seja absolutamente louco. Mas o problema é que ele não é. Ele diz coisa com coisa o tempo todo. E o que ele faz nunca é sem sentido, nunca é demais, nunca é uma obrigação, nunca é para fazer nenhuma forma de propaganda, de divulgação, não. Ao contrário, ele foge disso. Mas não consegue controlar a compaixão do coração. E faz. E foge. E se esconde. E faz. E muda de lugar. É filho do homem, é filho de Deus. É Deus conosco. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Tu és o Emanuel. Tu és o cumprimento de todos os sonhos proféticos. Estão aqui, cumpridos na minha frente. Portanto, igreja, é a convergência da fé consciente do fato que Jesus é o Cristo, Filho do homem, Filho de Deus, Deus conosco. Desse tempo em diante, começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que era-lhe necessário seguir para Jerusalém. Olhem só, é a primeira vez que, fora da genealogia introdutória de Mateus, você ouve a expressão Jesus Cristo. Até aqui, o Evangelho de Mateus só está dizendo Jesus, Jesus e Jesus. Depois que Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, inaugura-se essa nova categoria, Jesus Cristo, ou Jesus, o Cristo. Jesus o ungido. Muda o paradigma da relação. Olha o que se diz: desse tempo em diante, depois daquilo, iniciou uma nova pedagogia, iniciou um novo olhar, iniciou um aprofundamento. Você disse: eu sou o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus, o Cristo. Desse tempo em diante começou Jesus. Jesus Cristo.
começou a mostrar, a abrir, a revelar. Se a pessoa não chega nesse nível, se não atinge a loucura, não enxerga. Não. Não, por isso se diz, Jesus diz, quando os simples de coração olharam e creram, diz o Evangelho de Lucas, que Jesus exultou do Espírito e disse: graças te dou, ó Pai, porque ocultaste estas coisas a sábios e a entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Sábios e entendidos não viram, não discerniram, não podiam de fato nem pensar no assunto. Pequeninos, simples, não alcançariam, mas o coração se abriu para receber uma revelação que pousou nele como graça e luz. E eles não brigaram contra aquilo que sem explicação intuíram. Então, a partir daquele ponto de convergência, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, começou Jesus, desde esse tempo, a ensinar uma outra coisa. Prestem atenção nisso. Começou a mostrar a seus discípulos, aos que queriam andar com ele, discípulos, são os que aceitam o ensino, a disciplina. Discípulo e disciplina têm a mesma raiz. O discípulo é aquele que se curva diante do ensino, deste ensino, no caso. Passou a mostrar que lhe era necessário, tinha que ser cumprido um processo. Ele se sabia e se via a encarnação de toda a profecia que indicava na direção dessa explosão de Deus entre os homens. Era necessário, e era necessário viver essa realidade como experiência de contradição, conforme se dissera sempre acerca dele: este menino está destinado para ser objeto de contradição. Era necessário, por causa disso, seguir para Jerusalém, porque ele era objeto de contradição, e porque a consciência humana, confinada ao espectro da religião, da academia, da ciência, de qualquer coisa, estão confinadas, portanto, aos limites dessas compreensões. Compreensões necessárias, compreensões importantes, compreensões fundamentais, mas que não determinam o significado de todas as coisas. Era-lhe necessário seguir para Jerusalém e demonstrar e viver o choque, o clash entre o homem absolutamente homem, pleno do Deus absolutamente Deus, sendo ele homem, sendo ele Deus. É um acontecimento insuportável para a humanidade. O convívio com um homem que pense o que Jesus pensa, diz o que Jesus diz, ensina o que Jesus ensina, vive como Jesus vive, é uma angústia afrontosa o tempo todo para a mediocridade humana, para a miséria humana, para o ódio humano, para a perversidade humana. O tempo todo. É uma angústia permanente. Como muitas vezes é para nós, quando a gente experimenta relacionamentos com pessoas que parece que olham para a vida tanto mais quanto seja possível olhar para a existência de modo semelhante a Jesus, causam na gente o mesmo constrangimento.
muito em muitas e muitas ocasiões. É insuportável. E Jesus diz, é necessário entender isso. Agora que vocês dizem que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, vocês têm que aprender as implicações de confessar isso, de viver isso e de encarnar isso. A igreja é feita de indivíduos reunidos no processo de tomar a cruz, desde esse tempo. Olhe como essa expressão designa uma processualidade. Começou ali. Houve uma virada de pedagogia. É isto que vocês creem? Então a consequência é esta. A consequência é cruz. A consequência dessa confissão de vocês, e a consequência de eu ser quem eu sou, é que instituir-se-á a insuportabilidade dessa percepção. E quando eu chegar em Jerusalém, isso for crescentemente manifestado, eles não suportarão e me matarão. Mas eu vou ressuscitar no terceiro dia. Mas eu vou ressuscitar no terceiro dia. Mas eu vou ressuscitar no terceiro dia. As portas do inferno não prevalecerão. Eu vou ressuscitar no terceiro dia. Aí, inicia-se esse processo. E a igreja, assim, é feita de gente que confessa Jesus o Cristo. No entanto, luta contra a cruz. Essa é uma ambiguidade que tem que ser afirmada acerca do que seja ser igreja, igreja de gente. É isto que se lê no verso 22. Olhem só, e Pedro, chamando Jesus, começou a reprová-lo, dizendo, para com isso, tem compaixão de ti mesmo. Que coisa mais estranha, mais masoquista. Para com isso. Isso de modo algum te acontecerá. E em Marcos, em Lucas, ele chega a dizer, não vai acontecer porque eu estou aqui, não vou deixar. Por isso a igreja é feita também de gente que confessa Jesus o Cristo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, mas luta contra a cruz. De modo algum. Começa a reprová-lo. É uma mensagem insuportável. Foi e é. Nós somos o exemplo de que foi insuportável e continua sendo. Porque a maioria de nós, para não dizer todos nós, que dizemos constituir e crer e formar esse ambiente que congrega, que agrega, que reúne indivíduos que tem como convergência esse ponto de confissão de que Deus estava em Cristo reconciliando consigo os homens, na mesma medida em que dizem Jesus é o Cristo, lutam contra a cruz de modo algum. Não precisa ser tanto. Não precisa ser tanto. A igreja é constituída de gente que reprova em nome da piedade. Reprovou a Jesus, imagina como não repreendem em qualquer outro que passe do caminho. E Pedro, chamando Jesus, ainda teve a consideração de ser à parte. Repreendeu. Hoje em dia não haveria nem essa gentileza. A repreensão seria pública e coletiva. Imaginem. Para eles o conflito era diferente do que se estabeleceu hoje. Para eles o conflito tinha a ver com o fato de que ninguém conseguiria e conseguia imaginar que o resultado na vida de Jesus, em chegando a Jerusalém, não fosse uma coroação de glória, uma admissão pública,
uma convergência de todas as consciências para aquele fato que eles tinham discernido, recebido como revelação. O coração deles esperava que fosse assim. E embora Jesus dissesse que não seria, eles estavam bloqueados para admitir de outra forma, porque a cruz é inadmissível. A gente ouviu ontem, eu disse aqui, como é uma loucura dizer tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Mas na nossa experiência, acaba sendo mais fácil dizer isso do que tomar a cruz e andar na direção dela. E saber que o que ele disse que era o caminho dele é o caminho do discípulo, porque ele diz aos discípulos: se alguém quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo e dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Então, a igreja é constituída de gente que reprova em nome de Jesus. Tem compaixão de ti, diz aqui o verso 22. É interessante a dissimulação, não é? Que está presente desde o berço do que a gente chama igreja. Ele diz, tem compaixão de ti. E não era verdade. O que ele estava dizendo de fato é, tem compaixão da gente. Vai ser um fiasco. Pô, acabei de dizer que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pô, agora tem um dogma. Tem uma teologia em construção. Tem uma confissão. Nasceu um credo, uma denominação, banca isso. Tem compaixão de nós, de mim. Pedro é um cara que toda hora a gente lê que ele se remete para aquilo que ele deixou. Como ele tinha deixado mulher, filhos, uma casa à beira-mar e era dono de uma indústria pesqueira com seu irmão André, e com Tiago e João, e o pai deles, que era Zebedeu, e trabalhavam ali, numa indústriazinha pesqueira, interessante. Ele toda vez olha para trás e diz, Senhor, nós deixamos tudo e te seguimos, e quanto a nós? Aqui ele não diz isso, ele só diz, tem compaixão de ti, significando, não deixa a gente no fiasco. Tem compaixão de ti. A piedade é usada desde os berços mais originais para camuflar relações sinceras na igreja. E a gente vê que na presença de Jesus não foi diferente. A piedade está sempre sendo usada para que se tente cobrir o que de fato se está querendo dizer. Aí a gente estabelece a hipocrisia santificada como germe para as nossas relações, que acaba corrompendo tudo. Mas não dá para continuar falando de igreja, é o Evangelho que ensina, sem, depois de dizer que por revelação, Pedro disse, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, agora, por absoluta presunção e incapacidade de admitir que a viagem passa decisiva e essencialmente pela cruz, pelo choque, pela rejeição, pelo julgamento, que quem quer que não admita que essas coisas não só existem, mas existirão contra nós, tanto mais quanto na nossa boca dizer tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, não seja apenas um credo, mas seja uma loucura instalada, tanto mais quanto seja assim, mas objeção haverá.
mas no terceiro dia eu ressuscitarei. Faz parte. E aí, a igreja é constituída de gente que reprova em nome da piedade. E a igreja também é feita de gente que tem na sua própria piedade de autoproteção a porta de Satanás para dentro do seu coração. A gente leu ontem Jesus dizendo: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino, ele diz a Pedro. Aí, logo a seguir, acontece isso aqui. É maravilhoso que tenha sido assim. Porque o princípio é este. A igreja é feita de gente que tem na sua própria piedade de autoproteção, não tem compaixão, vamos nos guardar. Essa autopreservação é o principal portão do inferno em nós. Aí isso muda tudo. Quando a gente entende que o grande portão é esse, porque Jesus tinha acabado de dizer: eu edificarei, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, e agora vem Pedro e diz: mas olha, sem cruz, tá? Sem cruz. Sem essa radicalidade, sem essa entrega, sem essa consciência, sem essas renúncias, sem esse perdão ao mundo o tempo todo, sem essa paz, sem essa pacificação. Tem que haver um pouco de ambição e, sobretudo, de autopreservação. E então Jesus diz: arreda Satanás. Onde é que a porta do inferno está? Fica todo mundo procurando a porta do inferno no puteiro. Vocês são uns idiotas. Porta do inferno no centro de Candomblé, Panacas. Porta do inferno, meu Deus, eu me lembro, ainda hoje é assim por outras razões, mas, por exemplo, na década de 80, quando os evangélicos começaram a crescer mais, e a arrogância ufanista começou a se desenvolver, eu me lembro que uma ocasião eu cheguei para pregar no Mineirinho, em Belo Horizonte, e o estádio do Mineirão estava cercado por crentes dando a mão, repreendendo uma banda de rock que estava tocando lá dentro. Repreendendo, em nome de Jesus, acho que era o Kiss. Não era o Kiss? Estavam lá, que banda. Eu saí descendo o cacete, que loucura, para com isso. Vocês estão achando o quê? Que esses caras é que são o mal? Olhem para dentro de vocês, porque tem uma boca do inferno escancarada no coração de vocês. Aquelas lutas de batalha espiritual, sobe monte, sai igual um leão fazendo xixi nas esquinas, marcando território. Uma loucura. Cheios de ódio, cheios de preconceito, de intolerância. Você via as orações lá em cima do monte: Senhor, eu amarro, aquela coisa toda. Nenhuma compaixão verdadeira pela cidade. O que você vê Jesus ensinando é chocantemente isto. O portão do inferno tem que ser vencido no único lugar onde ele existe. É aqui, dentro de mim, que existe um portão do inferno. É aqui dentro de mim que o Evangelho cresce para que o portão do inferno não prevaleça na minha vida.
não está fora de nós. Não adianta a gente pensar que essa é uma luta que se trava contra a carne e contra sangue do lado de fora de nós. O que a gente tem que entender também é que até a luta contra principados e potestades é dentro de nós. O pessoal fica querendo isolar Satanás em localizações, assim como se tenta confinar e adensar Deus em templos e agremiações. Tenta-se, do mesmo modo, negativamente, dar uma geografia para o mal, ou uma cor para o mal, ou roupas para o mal, ou palavreado para o mal, ou gosto musical para o mal. Meu Deus, enquanto isso, o inferno verdadeiro gargalha. Gargalha. Porque, em nome de Jesus, nós passamos o dia dizendo que estamos enfrentando a Satanás, enquanto o portão da miséria está escancarado dentro de nós. Agora, é só quando eu entendo isto, que eu não interpreto o que acontece do lado de fora como sendo o embate final com o diabo, qualquer que seja a malignidade do que você pense como diabo, porque isso não existe fora de você, a menos que tenha um portão aberto no seu coração. A gente tem que saber disso. Onde isto acontece? Onde essa luta se trava? Onde é que a gente, de fato, está enfrentando isso a não ser dentro de nós? Por exemplo, nós estamos vivendo há 4 anos no Brasil um enfrentamento intenso da corrupção por parte de instituições constitucionalmente estabelecidas para fazerem esse processo de maneira contínua e não episódica. E aí, na mesma medida em que se vê a corrupção, se vai criando uma ilusão enorme. A corrupção habita do lado de fora. Meu Deus, olha o esquema. A gente vê toda noite aqueles dutos da Petrobras, os dutos de petróleo com grana pulando. Aquela grana. Meu Deus, que absurdo, as contas sendo rastreadas. Quando aparece alguma coisa de uma outra suboperação dentro da Lava Jato, às vezes o que se abre é um armário, com aquela grana, com aquela podridão toda. Eles vão fazendo aquelas artes e a gente vai vendo a cenografia fora de nós. Aí, esse é um problema da Petrobras, isso é um problema da Telebrás. Aí a gente vai nos Brás, para todo lado. Esse é um problema do Congresso Nacional. E parece que isso existe de uma maneira abstrata, externa a nós, até que você tenha um amigo querido que vá para trás das grades. E aí você vê que isso não vem de fora, a menos que tenha um portão aberto dentro. Sempre dentro. Como Jesus diz, quando trocamos, no entanto, a revelação pela cogitação, é que se abre este portão. O tempo todo Jesus disse, e afirmou, e reafirmou, bem-aventurado tu és, Simão,
Pedro, porque não foi cerebração quem tu revelou essas coisas, mas foi meu Pai que está nos céus. Isso veio como graça que explodiu na loucura dessa percepção admitida de maneira constrangida e impossível de não acolhê-la. Soberania é o nome disso. Revelação. Transcende a razão e tudo mais. Mas vem carregada da racionalidade inexplicável do coração que acolhe dizendo: eu sei que eu encontrei o que é verdade. Assim, se estabelece o que Jesus chamou de minha igreja, nos indivíduos e na convergência deles, de modo coletivo. São filhos da revelação. Agora aqui, Jesus diz: arreda, Satanás, porque tu não cogitas das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Quando é que esse portão começa a se abrir dentro da gente? E a gente não prevalece contra o inferno. É quando a gente troca a revelação, o Evangelho, pela cogitação, pela nossa cogitação, pela nossa preferência, pelo nosso capricho, pela transformação dos nossos medos em piedade, em autopreservação piedosa. É quando a gente começa, dentro de nós, a não darmos razão a Deus. Damos razão a Deus porque dizemos: entendo tido impacto ou não, como eu disse ontem. Originalmente para Pedro e para os demais, era uma loucura absoluta. Nós já nascemos no contexto do condicionamento histórico-cultural. Alguns de nós, na maior ignorância, abrimos a boca e dizemos: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Essas placas estão para todo lado, esses anúncios, esses neões, esses gritos, mas não significam absolutamente nada. É fácil dizer Jesus Cristo. Uma vez que a revelação nos alcance, ou uma vez que você seja criado num ambiente desse condicionamento, então se torna patético. Você começa a saber a raiz dessa consciência é quando a pessoa admite a existência como um ato de consciência, de renúncia, de entrega, de coragem, de decisão, de escolha do bem, segundo o Evangelho, dando razão a Deus. Se você, todavia, troca a explicitação da revelação conforme ela se encarnou em Jesus pela sua cogitação, aí você desenvolve teologias, aí você cria religiões. O que é o cristianismo, senão uma cogitação acerca de algum Cristo, de algum Jesus pálido? O que a gente chama de igreja, de doutrina, senão o resultado e o fruto da elaboração? Ainda tem gente que te diz: não, eu acho até que o que você está dizendo é completamente verdade sobre Jesus, mas eu fui educado dessa maneira e eu vou continuar assim. É patético, não é? Por exemplo, como nós temos pavor da cruz como escolha existencial, como comportamento, atitude, vida,
com todas as suas implicações de solidariedade, de graça, de perdão, com tudo que a cruz significa. Como nós temos essa dificuldade, olha em volta. O que explodiu em volta de nós? Foi uma cogitação sobre prosperidade humana, chamada de teologia da prosperidade. É uma lógica divina sobre como prosperar. E no caso Deus se alimenta de dinheiro. Isso não foi criado no governo Sarney, não foi. Não foi o Maílson da Nóbrega, não foi o Funaro, não foi, não. Isso foi criado no inferno. Agora, onde é o inferno? Fica todo mundo brigando com o inferno em algum lugar. O inferno, meu amigo, só tem chance de existir em ti. Quando eu sei a revelação, eu disse sim à revelação, mas a troquei pelo conforto das minhas cogitações, das minhas adaptações, das minhas preferências. Cruz, não, é demais, tem compaixão de ti, vamos parar com isso, muda de assunto. Essa assim é extravagância. Tá bom já ser seu filho de Deus, vamos parar por aqui. E não deixa a gente nessa fria. Porque afinal, está na essência, tanto de Pedro, quanto de qualquer outro, quanto esteve na do Kenneth Reagan no século passado, como esteve em todas as expressões religiosas do cristianismo, para não falar de nada além disto. Sempre esteve presente essa necessidade de se criar alguma forma de garantia de supremacia, de esplendor. Pedro queria que aquilo acontecesse nos dias dele sobre Jesus. A gente quer que alguma coisa assim, gloriosa, aconteça sobre aquilo que a gente chama igreja. E como o povo diz Jesus Cristo, mas não sabe o que é isto e não conhece o que seja ser discípulo dele, qualquer que seja a sugestão de que a gente pode fazer tudo de outro modo, sem essa finalização, sem cruz, sem entrega, sem caminho com Deus, se torna de um atrativo insuportável para a maioria das pessoas. O amor de Deus cobre o mundo inteiro. Mas caminhar no Evangelho é só para quem tem coragem de dizer: eu sei quem tu és e eu aceito o teu modo de vida. Do contrário, pelo menos nesse lugar, nesse movimento chamado Caminho da Graça, eu lhe digo, não é o lugar adequado para você. Procure algo que traga essa conveniência das adaptações, e eu não estou falando de usos e de costumes, de modos e nem de aparências. Eu estou falando do enraizamento dessa consciência em nós. Nós nunca trocaremos qualquer que seja a nova cogitação pela eterna revelação. E é nessa consciência que nós vamos continuar andando, em nome de Jesus. As portas do inferno não prevalecerão. Se o meu coração não se abrir para a indiferença, para a autoproteção, para o desejo de só cuidar de mim mesmo, de incapacidade de me abrir para a loucura de Deus. E a loucura de Deus é a cruz. Mas calma,
ao terceiro dia eu serei ressuscitado. Isso termina assim: as portas do inferno não prevalecerão. Vamos ficar em pé e vamos orar. Senhor Jesus, nós não estamos aqui para dizer nada novo. Eu só estou aqui para dizer de novo e para sempre. E salva-me das minhas cogitações. Eu quero viver por causa da tua revelação, simples, por causa do Evangelho, por causa da clareza insofismável da intenção divina revelada em Jesus. Permite que sejamos assaltados por essa loucura, visitados pela incontrolabilidade dessa percepção que não poderia nascer de nós. E salva-nos de nos tornarmos apenas mais uma geração condicionada por esse verniz, mas sem a raiz da revelação plantada em nós. É o que eu te imploro e eu te peço, pedindo que nunca mais se esqueça o que na simplicidade mais profunda foi falado aqui nesta noite. Em nome de Jesus. Eu sei que assim é. E as portas do inferno não prevalecerão. Não prevalecerão em nome de Jesus. Não prevalecerão. Nem agora e nem em qualquer outra geração. Em nome de Jesus. Amém. Você crê nisto? Crê de coração? Então viva com alegria intensa essa revelação do Evangelho. Vamos cantar juntos, louvor alegre e feliz. Aleluia, aleluia, aleluia. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim, se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar, vou deixar a morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim, se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Eu vou deixar na cruz, vou deixar na cruz você, Deus. Olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama. Se você acredita nisso, joga a tua mão pra cima e cante: eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio.
dependo. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais de tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Eu olho pra você, Deus.